Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma quarta-feira à noite de Educação em Saúde, não é? Na live HNA. E hoje temos a honra de trazer aqui a doutora Ana Maria, coordenadora da Pediatria do Hospital Novo Atibaia. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a minha equipe de pediatria, a diretoria do hospital pela oportunidade de estar aqui falando em nome do hospital sobre a pediatria, né? E agradecer a presença de todos vocês que vão estar junto com a gente nesse momento. Excelente! E hoje o assunto é pediatria na pandemia. Você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, crianças aí também, por que não? Vamos falar um pouco aqui do que significa a pandemia no mundo da pediatria, o que alterou a vida das crianças doentes, dos adoecimentos, dos fluxos da pediatria aqui no hospital, né? Como sempre, o nosso canal aí disponível para perguntas, a gente tem aquela sequência estruturada, mas vocês estão livres para participar. Por favor, participem, tragam suas dúvidas que a gente traz aqui para a doutora Ana ajudar a responder, tá? Em relação ao nosso canal, o conteúdo está disponível também no canal do Hospital Novo Atibaia do YouTube. Por favor, acessem, compartilhem, sigam o canal e o conteúdo todo vai estar lá, não só das nossas lives, mas uma série de outros vídeos e conteúdos super interessantes dentro do tema Educação em Saúde, para vocês aprenderem a se cuidar. Isso é muito importante cada vez mais, né? O sistema de saúde não faz tudo sozinho, vocês precisam saber como fazer também esse setor de conteúdo de educação em saúde para ajudar vocês, né? Vamos lá, começando com as perguntas estruturadas. Vamos lá, Ana. A Covid tem afetado as crianças? Sim, a Covid tem afetado muito as crianças, mas numa proporção muito menor do que nos adultos, né? Na verdade, a gente tem assim uma estimativa de 7% de acometimento no mundo da Covid em criança, dos quais 90% são casos leves e assintomáticos, tá? Dos 10 que são mais graves, só 2% desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave, que é quando a criança precisa ficar internada e algumas vezes até na UTI, né? Tá? Que informação boa. Então, quer dizer, é raríssimo a Covid causar doença grave em criança. Sim, sim. Só que, por outro lado, ela não tem sintoma, desenvolve e pode transmitir. Na verdade, assim, as nossas crianças foram consideradas desde o começo como vetores de transmissão, né? Então, não porque ela tivesse doença, mas porque eles poderiam, pelo fato de serem assintomáticos, estar transmitindo para as pessoas, muitas vezes para os avós em casa, que eles ficam com os avós, com algum parente que tem alguma comorbidade. Então, na verdade, assim, o maior cuidado foi esse, porque a gente sabe que existe a influenza, né, que é um vírus que circula muito nessa época, e o vírus sincicial respiratório, que a influenza é muito mais letal, e ela é muito mais transmissível no meio das crianças do que o próprio Covid. Tá? O vírus sincicial respiratório também, principalmente em crianças pequenininhas. E criança pequenininha vai para a creche, né? Esse é o momento, outono e inverno, em que esses vírus circulam muito, né? Esse ano, assim, pelo fato das crianças não irem para a escola, pelo fato das crianças não irem para as creches, não estamos tendo circulação, nem de influenza, nem de vírus sincicial respiratório. Além do que eles foram vacinados em massa contra a influenza, né? Uhum. Então, O sincicial não tem vacina, né? Para o sincicial dá para fazer, mas ele é feito, a imunoglobulina, só quando é prematuro, né? Quando a criança é prematurinha, então o Estado, inclusive, disponibiliza isso daí. Tá, mas não é vacina, daí Não já é é tratamento vacina, é um preventivo, digamos, uma né? prevenção. Tá certo. Bom, a gente falou, criança transmite por mais tempo a Covid? Tem essa informação? Como é que nós estamos? Não é que a criança transmite por mais tempo, mas a gente sabe que tem casos em criança, casos assintomáticos, onde depois de 22 dias é encontrado ainda o vírus no trato respiratório e depois de 30 dias ainda tem contaminação fecal. Tá? Então, assim, parece que é mais extensa, mesmo sendo assintomático, parece que a doença é mais extensa. Certo. E tem também uma manifestação grave, raríssima, graças a Deus, né? Que é uma síndrome multifatorial, né? Inflamatória, sistêmica e tardia.
que aparece umas 3 semanas depois que a criança foi infectada, tá? Depois que a criança já desapareceram os sintomas, então começa essa síndrome que, felizmente, é uma síndrome muito grave, mas infelizmente rara. Tá. Vamos lá. Qual a mortalidade em crianças? Você falou no começo, né? Bem baixa, né? É bem baixa, tá? Assim, aqui no Brasil, tem um número de 130, foi um número que não sei se é o mais recente, mas eu achei um número de 130 mortes no Brasil, tá? Das quais 55 foram no Nordeste em crianças de baixo nível socioeconômico. Perfeito. Tá? Na sequência, quais os outros vírus prevalentes na infância? Você falou um pouco do influenza, do sincicial, né? Como o Covid não gera sintomas, então se chegar uma criança com sintoma respiratório, eu não vou pensar em Covid, na verdade. Eu vou pensar primeiro em influenza e sincicial. Tem Não, outros? Não. Nesse momento, a gente não vai pensar em influenza porque nós tivemos a sanção em massa. Ah, tá. Tá? Então a gente então, vai... assim, Tá. E o vírus sincicial respiratório é um vírus que dá sintomas da bronquiolite, né? O vírus da bronquiolite. Tá. Então, assim, criança com sintoma respiratório, hoje a gente tem que pensar em Covid. Tá. Porque os outros vírus não estão circulando. Tá. nesse Mesmo momento. assim, a gente precisa pensar. Precisa Tá pensar certo. em Covid. Aliás, ela é mais transmissível que os outros, né? Não, Pode não ser mais grave. mais transmissível é a influenza. Tá, nas crianças. Tá? Então. Nas crianças. Só que elas estão vacinadas, Elas ele não estão está vacinadas, circulando. não tá circulando. Então chegou respiratório, você vai pensar em sincicial e Covid. Vai pensar, e tem principalmente. outros, tem adenovírus, o rinovírus, né? Tem outros também, mas que são de menor prevalência, né? Tá. Tá? A gente já falou aqui, mas pensando em sincicial e Covid, tratamento específico, nós não vamos ter. Na verdade, assim, os grandes vírus, quando a gente precisa internar a criança, assim, se é em casa, são sintomáticos, né? Tá, Se a criança tá. tem sintomas leves, o tratamento é sintomático. Perfeito. Tá? É antitérmico, às vezes uma inalação com soro fisiológico. Agora, se a criança interna, também seguimos pelo mesmo princípio. Perfeito. Tá? Então, assim, oxigênio. Às vezes a criança tem comorbidade com asma, tem que usar um broncodilatador. Tá? Entendi. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do funcionamento nosso aqui do hospital, dos setores. Como a pandemia mudou a realidade nos setores da pediatria, ou seja, no pronto-socorro infantil, nas internações infantis, cirurgias pediátricas, no consultório, no ambulatório. O que você pode nos dizer? Na verdade é o seguinte, você sabe que eu fui uma das primeiras pessoas a ficar mais ansiosa para que a pediatria voltasse a funcionar quando a gente paralisou o nosso trabalho, né? Por quê? Porque a criança precisa do médico, principalmente nos 2 primeiros anos, a criança precisa muito do pediatra, tá? O pediatra está muito presente no acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento. As mães ficam muito inseguras, principalmente quando é primeiro filho, sobre aleitamento materno, sobre vacinação. Então, o nosso atendimento no consultório, na clínica infantil, já está bem próximo do normal, com todos os cuidados, né, que a gente vem tendo desde o princípio, né, que o hospital vem tendo desde o princípio, mas está praticamente normal. No pronto-socorro, os pais ficaram mais receosos de trazer a criança no pronto-socorro, tá? Com medo do Covid, óbvio, tá? O que a gente tem a falar a respeito disso, e eu acompanhei muito de perto com vocês, e com toda a equipe do hospital, né? O trabalho que está sendo feito no Hospital Novo Atibaia, é um trabalho assim, pelo qual eu tenho muito respeito, porque o hospital sempre teve muito cuidado, não só com o nosso paciente, como também com o nosso profissional da área de saúde, né? Então, assim, o que eu tenho a falar é que o hospital está muito bem cuidado, que a gente está se preocupando bastante, que se alguém precisar vir trazer seu filho no pronto-socorro, pode vir, porque nós estamos capacitados para recebê-lo com o mínimo de risco possível. O risco a gente tem em qualquer lugar hoje no Covid. Agora, o pronto-socorro de pediatria, no começo ele tinha uma parte específica para gripais. Como é que evoluiu isso? Não, a gente ainda tem, tá? A gente tem o consultório que é só para síndrome gripal e tem o consultório para o não gripal, tá? Eu tenho orientado a equipe toda para que a gente se proteja
e proteja também o nosso paciente nos dois consultórios, tá? Tá. Porque a criança tem sintomas diferentes. Ele pode ter sintoma respiratório, mas pode ter diarreia e vômito e ser uma COVID, tá? Então, assim, a gente tem tomado bastante cuidado, tanto com o profissional como com a criança. Então, se precisar vir ao pronto-socorro, e tem as indicações precisas, que a gente vai falar a respeito disso, pode vir tranquilo, porque você está correndo risco, tá? Como está indo no supermercado, como está indo na padaria, como está indo na farmácia, entendeu? Então o risco é o mesmo, não é porque é pronto-socorro do hospital que você está correndo mais risco. E como você falou, né, o volume de atendimento no pronto-socorro infantil despencou, né? Despencou, não só aqui, como no mundo Brasil todo, inteiro, né? o mundo inteiro. Eu estava falando para você hoje cedo que o maior hospital pediátrico do Brasil teve 70% de redução de atendimento no pronto-socorro. Quantidade exorbitante. Então, mesmo. porque os pais ficaram... Então, tem duas coisas. Primeiro, a família ficou com medo de trazer no pronto-socorro. E segundo, porque com as crianças dentro de casa, os vírus não estão circulando, as crianças não estão se contagiando, elas estão muito mais saudáveis, né? Se pudesse viver assim numa bolha, seria ótimo, né? Que não é a realidade, né? Então, as crianças não estão vindo por isso, porque não estão se contaminando. Certo. Vamos lá, qual a recomendação então para os pais aí que estão em casa que começa com síndrome gripal, a criança começa com sintoma gripal, então assim, traz, não traz, quando que traz? Não, se a criança tiver um sintoma simples, é assim, gente, pronto-socorro, nós estamos voltando para a era como deveria ser o procurado pronto-socorro. Pronto-socorro é quando a criança precisa de um atendimento imediato. O pronto-socorro tem que ser muito resolutivo, né? Então, quando a criança tem só uma gripinha, narizinho entupido, tem uma febrinha baixa, tem que tratar em casa com sintomáticos, com inalação com soro fisiológico, lavagem nasal, que é super importante, né? Agora, se essa febre se prolonga, se a criança fica batidinha, uma dica que eu sempre dou para a família é o seguinte: a criança com febre, ela fica prostrada. Se a febre persistir, tem que trazer. Se a febre passar, desaparecer, com o uso do antitérmico, e a criança continuar abatida, hipoativa, corre para o pronto-socorro, porque tem que investigar, tem alguma coisa a mais. Tá? Então, assim, no começo não tem que trazer. Quando que você tem que trazer para o pronto-socorro? Se a criança tem falta de ar, se a criança está vomitando e não para de vomitar apesar do antitérmico, do antibiótico, tá? Se a criança caiu, bateu a cabeça, se a criança tomou... Agora está tendo... As crianças estão fazendo muitas artes, porque estão em casa, cheias de energias, né? Então estão... Subindo pelas paredes. Estão subindo pelas paredes. Os acidentes estão se... Né? A criança cai, a criança se queima, a criança bebe o material de limpeza que está no chão, a criança... Então, assim, a criança se queima com... Outro dia eu vi uma queimada com um chá, né? A outra foi subir na moto adolescente e se queimou a perna. Aliás, é uma bandeira anterior à Covid, né, da pediatria, que eu me lembro, é acidente domiciliar, né? Sim. Já era uma bandeira e agora essa bandeira tem que ficar do tamanho de um bonde também, porque esse risco triplicou, né? Esse daí faz parte da orientação do pediatra, né? Na consulta de rotina, cada faixa etária tem a sua incidência maior do tipo de acidente. Então, o pediatra que acompanha o filho tem que orientar, né? Dedinho na tomada, etc. Dedinho na tomada, a criança que de repente começa a virar e vira da cama e cai, entendeu? Então, isso daí faz parte do nosso dia a dia, né? A pergunta seguinte seria também, quais os principais problemas de saúde, então, as crianças têm enfrentado durante a pandemia, já que não estão pegando mais as patologias transmissíveis, né? Tanto quanto antes. Então, são os acidentes, como eu falei, né? As crianças estão profundamente ansiosas, tá? A gente tem visto, com muita tristeza, algumas crianças, adolescentes, até tentando suicídio, né? Então, assim, isso daí está se exacerbando, as ansiedades. As crianças chegam com taquicardia, com falta de ar, com sudorese, às vezes até síncope, e é por pura ansiedade, né? Poxa vida. Então, assim, isso é muito ruim, mas está acontecendo. Do mesmo jeito que tem adulto que está ansioso, que não está aguentando mais a pandemia, a criança também, né? Certo.
Quais as dicas para os pais atravessarem com mais facilidade esse período? Muitos pais reclamam, né, não saber o que fazer, as crianças mais velhas um pouquinho online, as outras mais novas também não tem muito o que fazer, nem todos têm condições de dar uma assistência, né? Tem que trabalhar, home office, alguns estão tendo que sair mesmo trabalhar. Quem cuida dessas crianças? Na verdade é assim, a pandemia está evidenciando as diferenças, né, gritantes do nosso país, tá? Então existem dois comportamentos e duas realidades no nosso país, né? Tem a realidade daquela criança que pode ficar com um tio, com tia, com avô, com babá, ou às vezes com os próprios pais dentro de casa, né? Que é uma coisa importante, que a família está se fortalecendo, né? Eu tenho visto isso até com uma grande alegria, os pais vindo trazer o recém-nascido para consulta e o pai cuidando, tratando, muito mais envolvido, muito mais ativo, né? Que não era muito frequente, e isso está né? Sendo bem bonito. Eu tenho achado bonito e elogiado alguns pais que a mãe fica conversando comigo e o pai vai lá, troca o bebê. Tá? E tem aquela outra criança que a mãe precisa sair para trabalhar de qualquer jeito, né? Tem aquela criança que não vai para a escola, e isso daí a gente já entra na outra polêmica, que é voltar ou não voltar para a aula, né? A gente vai falar, né, mais para frente. Isso aí é o que todos querem, sonham de noite. Pois é. Então, assim, é complicado. Agora, o que eu falo para a família é o seguinte, calma. Calma, o Covid para o seu filho não é o maior bicho de 7 cabeças. Tá? Então, assim, essa ansiedade tem que diminuir, tá? Porque, como eu já falei, os casos são muito mais leves, né? Lógico que existe aquela percentagem mínima que não pode ser no seu filho, não pode ser no meu filho, não pode ser no filho de outrem, né? Tá? Ana, as crianças têm tido muito medo de pegar Covid? Tem visto isso ou não? Olha, é interessante. Eu tenho convivido com algumas crianças que têm pedagogicamente brincado, tá? Eu tenho um neto de 6 anos que ele olha meu sapato que eu uso no hospital e ele fala, olha o sapato do Covid. Eu não estou doente, mas a gente tem que tomar cuidado com o Covid. Então, assim, eu acho que foi passado para algumas crianças de uma forma muito lúdica, essa coisa do Covid, tá? Então, assim, o que eu tenho percebido é que elas não estão muito... Os maiorzinhos, os adolescentes, já ficam mais ansiosos, né? Certo. Então... Tá? Tem tudo mais depende. Exposição à mídia também, né? Tem muito cuidado, né? Com a mídia aí, os jornais, as crianças estão na sala lá, ficam ouvindo, né? Tudo depende de como a família está conduzindo também. Sem dúvida. Essa informação para o seu filho. Procurar proteger, né? Dessas informações negativas. Ana, chegou uma pergunta da Dirce Maria. Ela quer saber, olha aí, vamos ver como é que está isso aí. Quando a gestante está com Covid, mas assintomática, e o bebê nasce, ou seja, no finalzinho da gestação, ela pergunta se é feito teste no bebê. Isso daí, assim, a gente sabe que não está tendo, pelo menos os estudos até agora, né, tem provado que não está existindo a transmissão placentária, tá? Em alguns serviços é feito o teste, em outros não, por causa disso, porque não tem evidência de que existe a transmissibilidade. E nem no leite materno, tá? Não existe o contágio através da amamentação. O que a gente pede é que a mãe, na hora de amamentar, use máscara, que ela fique longe do bebê numa certa distância, tá? Para não transmitir isso para o bebê, né? Mas a maioria dos nossos bebês, pelo menos o que a gente sabe até hoje, o Covid está mudando toda hora, cada hora a gente aprende, a gente está estudando desde março. Pode ser que mude essa recomendação. Pode ser que mude essa né? história, né? Mas assim, pelo menos é o que a gente tem no momento. Tá. Vamos lá. Como manter, então, alimentação saudável, né, em casa para as crianças que estão lá? Assim, a alimentação saudável é com Covid ou sem Covid, né? Então, assim, a gente tem o privilégio aqui em Atibaia de morar numa cidade rica em alimento saudável, fresco, né? Então, assim, se puder, fugir sempre da alimentação artificial, da alimentação que é processada, né? Fugir sempre daquela alimentação, porque está aumentando muito a obesidade infantil na pandemia, né?
Adulto e infantil. Adulto e infantil. Por quê? Porque as crianças ficam em casa, em frente à televisão, comendo biscoito e etc, né? Sedentarismo. O sedentarismo, não tem feito nenhuma atividade física. Então, tentar fazer com que a criança faça alguma coisa, faça uma caminhada, ande de bicicleta, tá? É importante isso, porque a obesidade, a gente tem visto também que ela é um fator, é uma comorbidade muito importante no Covid. Tá? Então, assim, evitar realmente que isso aconteça. Tá? Tenho conversado com alguns colegas, né, pais também de crianças pequenas, como a gente. O pessoal fala assim, não, faz um circuitinho de parkour dentro de casa. Sim, dentro de casa, exatamente. Você gasta energia, mas não exagera, porque senão vem traumatizado, né? Senão cai, machuca e vem. Mas faz é melhor coisa... tentar do que ficar parado, engordando. Jogar bola, pular corda. Tem sempre é uma coisa fazer. mais lúdica, né? Uhum. Recursos tecnológicos, lembrei agora na época dos meus primeiros filhos, né, que estão com 15 e 12, tinha o videogame que se praticava esporte, né? Sim. É um recurso interessante agora também. Exatamente. Né? Faz movimento, está dentro de casa. Então, tem muita coisa pela televisão. Tirar a carta da manga, né, pessoal? Tem que buscar sempre soluções aí para gastar energia mesmo. Exatamente. Muito bem. Então lá, qual o principal aprendizado, Ana, que você acha que vai restar para as crianças, assim, da pandemia? Essa pergunta eu prefiro ampliá-la, tá? Uhum. O aprendizado não é só para as crianças, o aprendizado é para a família, tá? Eu acho que assim, as crianças, a família está ficando mais junta, tá? Os pais estão valorizando e as crianças também o estar junto, o dividir as coisas em casa. Como eu falei, o caso desses paizinhos que eu tenho presenciado, tá? E a criança, ela é muito antena parabólica, né? Então, ela percebe essa mudança, né? Ela percebe que alguma coisa está mudando na dinâmica familiar, tá? Eles estão sentindo falta dos amigos, tá? Isso é uma das coisas que faz a gente pensar na reabertura ou não das escolas, mas eles estão sentindo muita falta disso, né? Eu acho que vai ficar para eles essa coisa de que eu não posso, né? Eu não posso, mas que ao mesmo tempo o Covid está aí, eu não posso fazer isso. Mas em contrapartida, a minha família está mais junta. Eu estou tendo mais tempo de convívio com meu pai, com minha mãe, entendeu? Então acho que isso daí é o lado bom, né? Sem dúvida. As viagens acabaram, os passeios ao shopping. Exatamente. Não, isso daí... Sobrou tempo para conviver e se conhecer, né? Isso Olha daí, aí, tem um lado, né, positivo. Isso daí também está fazendo com que a criança comece a ter outros valores, né? Uhum. Não o valor do consumismo, né? Exatamente. O valor do afeto, o valor de estar dividindo as coisas. Envolver a criança na tarefa do lar, de manutenção do lar, de zelo pelo seu quarto, pelos seus objetos, organizar a sua vidinha, né? Mudar os valores de verdade, né? Isso, exatamente. Olha aí, escola da pandemia, gente. Aproveitem o que a gente pode aproveitar do lado bom. Tem muito lado bom. Apesar de não falado, nós temos muito lado bom. Resta a gente abrir os olhos para isso. Eu acho que a pandemia está fazendo todo mundo pensar, né? Com certeza. E está mostrando para a gente coisas muito gritantes, com essa coisa que eu falo da diferença social, que é muito evidente. Eu comecei a minha carreira de pediatra na Cruz Vermelha Brasileira, né? E lá, assim, era a maior cidade da América Latina, São Paulo, do lado de uma favela. Puxa. Favela do Buraco Quente. Uau. E nessa favela, na residência, na Cruz Vermelha, a grande doença que a gente tinha era a fome, né? Isso há 40 anos atrás, não faz tanto tempo. Ainda tem, né? Então, é isso que eu estou falando. A diferença é muito gritante, isso faz a gente pensar agora um mais monte de coisa, né? Agora é mais e mais. Ficou mais evidente agora nesse momento. Felizmente, né? Isso também é um aprendizado para todos. O que nós vamos fazer com isso? Exatamente. Está na nossa mão, dá para a gente fazer muita coisa no nosso dia a dia. Né? Bom, a Dirce fez uma outra pergunta e já encaixa exatamente, obrigado Dirce, na sequência. Eu vou emendar. A pergunta seria, quais os sinais de irritação e ansiedade nas crianças? Como você identifica isso? Como o pai ou a avó identifica isso em casa? Né? E a Dirce acrescenta, se a doutora Ana tem percebido falta de paciência dos pais com os filhos no PS infantil.
Então, como identifica se os pais estão perdendo essa paciência? Na verdade, nós estamos todos muito ansiosos, né? Os pais também, porque são seres humanos e às vezes também eles perdem o controle, né? Então, é um momento de muita insegurança, não sei o que vai acontecer com a minha vida, não sei o que vai acontecer com o meu emprego. Isso tudo gera uma ansiedade dos pais que é transmitido para as crianças, tá? Então, as crianças ficam irritadas, elas começam a fazer uma coisa atrás da outra, elas começam a falar sem parar, chegam no pronto-socorro às vezes com taquicardia, com dor de estômago. A gente tem tido muitos casos de dor de epigastralgia, né? Por conta da ansiedade, a criança com sudorese e em outras ocasiões tudo isso não se manifesta, porque a criança é mais introspectiva, então a criança fica mais tímida, fica mais quietinha. E isso daí a gente, quando perceber a criança muito quieta, vai atrás, né? Porque não é o normal deles, né? A criança ela tem dois perfis, então, para a gente pensar numa patologia mental. Isso. Ou ela expressa, põe tudo para fora e quebra tudo, Exatamente, digamos. Né? Fica agressividade. Aí é fácil perceber. Ou pelo contrário, a criança e às vezes chega, né? E chega num caso, às vezes até, como eu falei, muito triste, de tentativa de suicídio, né? Quando a criança não se expressa e aquele sentimento é tão grande, que ela chega a tentar contra a própria vida. É muito grave isso. Sim. Infelizmente, de 2 anos para cá, temos tido, né, Ana? Temos tido, infelizmente. E isso é uma coisa também para a gente repensar, né? Sim. Repensar onde que a gente está falhando. Onde a gente está falhando como sociedade, onde a gente está falhando como pais, né? E a gente, bom lembrar, a gente tem o serviço de pediatria e psicologia infantil para dar esse apoio também aqui na clínica infantil. Sim, nós temos o serviço que dá apoio tanto para o paciente internado, como o paciente no ambulatório também tem conta com o serviço da psicologia infantil. Tá. Então, assim, o pai, quando identifica alguma alteração, o que fazer, né? Acho que procurar o serviço para ter ajuda. Primeiro procurar o pediatra, conversar com o pediatra. Se o pediatra realmente identificar, o próprio pediatra vai encaminhar ele, né? Tá. E às vezes a família já identificou, já chega pedindo para a gente. Tá. Eu quero que meu filho passe com um psicólogo. Sim, entendeu? Em casos mais graves, a gente manda até para o neuro, né? Tá. Quando tem distúrbio de comportamento mais grave, a gente acaba encaminhando. Nós temos 2 neuropediatras na clínica. Pode né? ajudar bastante aí na avaliação de outras situações. De outras patologias. Tá. Eu acho que a Dirce também perguntou, quer dizer, os pais que perdem a paciência com os filhos. Assim, bater jamais, né? Não, bater jamais, né? Isso a gente já sabe. A gente já sabe, né? Até a criança já sabe que tem o pai violência não pode... contra a criança? Infelizmente tem violência. A gente tá assim, isso em muita evidência, né? Maltrato, abuso sexual, né? Tá muito na crista da onda, por causa do caso que nós tivemos há pouco tempo, né? Que triste. Lamentável, mas isso não é um caso. A gente sabe que isso existe com muita frequência. Pedofilia, infelizmente. Existe com muita frequência. Então tem que prestar atenção. Os pais têm que conversar muito com os filhos e prestar muita atenção no comportamento deles. Grande parte dos casos de pedofilia, não é esse o tema, mas é bom falar. É dentro da própria família. É dentro de casa, gente. Dentro de casa. Tomem cuidado, abram os olhos, os ouvidos. Atentos, todos atentos, por favor. Falando ainda dessa questão da saúde mental na criança, é perigoso para a criança ficar muito exposta a meios digitais? Sim, existe já uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria para não deixar a criança mais que 2 horas. No dia todo? O dia todo. Somando todos os meios, não cada meio, não. né? São 2 horas de computador, de televisão, 2 horas é o máximo. Porque a gente já tem descoberto inúmeras patologias em sistema nervoso mesmo, e até na oftalmologia aumentou muito o caso de estrabismo. Olha. Tá? Então, assim, o índice de estrabismo está aumentando muito, porque a criança fica muito focada. Muita cervicalgia também, né? Porque a criança fica o tempo todo assim, naquela postura, né?
Então, assim, precisa realmente maneirar. A Sociedade Brasileira de Pediatria está pegando muito no pé da gente para a gente orientar em relação a isso. Olha aí, atenção, né, pessoal? Pode ser muito interessante deixar a criança no cantinho ali, Sim. com o jogo eletrônico, né? Mas É, as consequências aparecem, o preço é a babá vem mais tecnológica. tarde, tá? O preço vem mais tarde. Existem problemas com a saúde dessa criança. Fica mais fácil para você, pai, mãe, vovó, cuidar. Mas qual é o preço, gente, né? Mais para frente a repercussão vai ser grande. Então, vamos lá, Ana, de uma forma geral, e se isso mudou na pandemia, de quanto em quanto tempo a criança deve fazer consulta com o pediatra? Tem uma regra, uma norma? Isso daí tem, dependendo da idade, tá? O mais importante do acompanhamento na criança são os primeiros 1000 dias, né? Os 2 primeiros anos da criança. Então, nessa fase, a gente orienta que até o 6º mês de vida a criança venha todo mês no pediatra. Tá? Às vezes a gente até no comecinho manda até vir a cada 15 dias, tá? Do 6º mês até 1 ano de vida, a cada 2 meses. E a partir de 1 ano até 2 anos, a cada 3 meses. Lógico, se houver necessidade, vem antes. Se for alguma coisa de resolução imediata, vem no pronto-socorro, né? E depois, quando ele é maiorzinho, adolescente, pelo menos a cada 6 meses ou 1 vez por ano. Tá, perfeito. Ana, quais especialidades a gente tem hoje de pediatria no Hospital Novo aqui para oferecer? A nossa clínica está bem completa, tá? Então a gente tem endocrinopediatra, cardiopediatra, pneumopediatra, nefropediatra, 2 neuropediatras, tá? Cirurgião pediátrico. Que mais? Nefro já falei. Já falou. Eu acho que nefro e gastropediatra também, tá? Fora que a gente tem também o atendimento de psicologia, fonoaudiologia, tá? Então são os a sala de vacina. A sala de vacina, a gente tá... O hospital já tinha uma sala de vacina, mas agora voltou a fazer parte da clínica infantil, está dentro da clínica infantil. Para facilitar aí para as mães, pais, né? Facilita, já sai da consulta, já sai da consulta, toma a sua vacina, vai para casa, não precisa... Fica mais fácil para o pediatra orientar, indicar, falar dos efeitos colaterais, entendeu? Então não precisa ficar circulando pelo hospital. Não, fica mais prático, né, para todos. Muito bacana, que legal, né? Bom, Ana, se uma criança, porventura, passou no pronto-socorro com algum problema, tem que internar, é seguro internar? Hoje, como é que está a enfermaria de pediatria aí no nosso hospital, que você tem conduzido a equipe muito bem? E como funcionam as visitas? Como é que é isso? Como eu te falei, o hospital toma muito cuidado com a segurança do nosso paciente. Cada vez mais a gente está trabalhando para isso, né? A gente tem toda hora... Você já até quantificou quantas reuniões que a gente teve desde que começou a pandemia, né? Hoje fizemos a 30ª reunião do Comitê do Coronavírus. Do Comitê do Coronavírus. Então, assim, na verdade, é muito tranquilo, tá? A enfermaria está preparada, o pessoal da assistência está muito preparado. Nós temos um grupo de hospitalistas especializados em pediatria. Se precisar especialista, a gente chama o especialista, tá? E a visita está um pouco restrita por conta da pandemia, porque a gente não pode ter muita gente circulando dentro do hospital para proteção de todos, né? Então a gente pede que venha só um familiar no horário por período, tá? A gente abriu até período da manhã, período da tarde, porque às vezes o pai não pode vir de manhã, só pode vir à tarde, mas que venha um familiar por criança para visita e que venha sempre de máscara. A gente pede muito que a máscara seja sempre utilizada em todas as dependências do hospital, porque é um respeito com o paciente, é um respeito com ele próprio, é um respeito com nós, profissionais que estamos aqui, e estamos também respeitando a todos uniformizados, todos com EPIs, né? Sem dúvida. Gente, ninguém respira pelo queixo, né? A máscara tem que pegar o nariz e a boca, tá? Exatamente. Não é queixeira, não, tá? Sei que vocês têm queixo bonito, legal, mas é para nariz e boca. Vamos lá. Vamos entrar no tema por que as crianças foram afastadas da escola, Ana. A gente já falou lá no começo, acho que você podia... Esse é um tema bem polêmico, né? Por quando que as crianças vão voltar para a escola?
As crianças foram afastadas da escola porque foi detectado que elas seriam vetores, transmissores, tá? Então vamos deixar as crianças em casa para eles não transmitirem a doença. Hoje a gente está percebendo o contrário, né? Que o pai está trazendo a doença para o filho em casa. Sorte que Tem que sair trabalhar, fazer compra. Sorte que as nossas crianças têm doenças leves, na grande maioria, né? E aí a gente entra naquela polêmica, vamos voltar para a escola ou não vamos voltar para a escola? Né? Essa é a polêmica do momento. Então, também são duas realidades, gente, que faz a gente pensar com muito carinho no nosso imenso país continental, né? Então, assim, tem aquela criança, a nossa criança, que tem uma realidade, que tem internet, que pode ter assistência em casa, que o pai e a mãe estão em home office, que os pais estudam para dar uma boa educação dentro de casa, né? Para incentivar a criança, para instruir a criança. E tem aquela criança, infelizmente, né? Que tem que ir para a escola comer, tem que ir para a escola para fugir da droga, tem que ir para a escola para fugir do maltrato e do abuso sexual, tá? Então são duas realidades. Como que eu penso? Eu acho o seguinte, se você pode ter o seu filho dentro de casa e você pode dar para ele todas as condições que ele precisa, eu acho que você pode manter o teu filho em casa, tá? Mas não esqueça que do mesmo jeito que a gente está louco para ir num restaurante, a criança está louca para encontrar um amiguinho na escola. Isso daí é uma perda na socialização deles, tá? Então, de repente, flexibilizar em algumas coisas, tá? Uma vez a cada 15 dias a criança vai na escola encontrar os amigos, uma vez por semana, tá? Só que assim, a volta às aulas tem que seguir um protocolo rigoroso, tá? E a lição de casa tem que ser seguida, que é lavar a mão, usar máscara, manter a distância social, tem que ir só 30% da classe, não pode entrar todo mundo no mesmo horário na escola, tem que ter horário de recreio, horário de saída da escola em horários diferentes, tá? Isso daí também nós estamos quase que em setembro, né? Agora, a escola estadual ela tem que se estruturar, né? Para poder receber essas crianças, né? Da mesma forma que as nossas periferias estão sofrendo, as nossas crianças da escola pública também têm que se estruturar para poder receber a criança, para poder ter uma boa comida, para poder ter um sabonete, ter um papel higiênico na escola, né? Para a gente não colocar, tudo bem, eles vão sair da droga, vão sair da violência, vão para a escola comer, mas eles precisam ter um mínimo de cuidado, né? Então os nossos governantes precisam estar mais atentos para isso e a gente, como cidadão, tem que cobrar que isso aconteça, né? Perfeito. A Miriam de Carvalho, obrigado pela pergunta, Miriam. Quer saber se as crianças estão tendo dificuldades de aprendizagem com o ensino EAD. Isso é muito individual, tá? Tem algumas crianças que vão muito bem. Ensino à distância, né? A sigla, mas é para entender, ensino online. Ensino à distância. Tem crianças que vão muito bem, que se adaptam perfeitamente, né? A criança ela tem uma capacidade de adaptação enorme, né? E tem outras que têm muita dificuldade. Então, assim, é muito individual. Do mesmo jeito que na escola tem criança que vai bem, tem criança que não vai bem, né? Uhum. Então, é muito particular isso, muito individual. E, Ana, uma pergunta que você falou um pouco, né? É muito importante a escola para o desenvolvimento do relacionamento social e psicológico da criança, Sim, né? exatamente. As crianças precisam socializar. Muitas vezes, quando a criança vai à escola com 3 anos de idade, ela vai para a escola brincar. Ela vai para a escola encontrar um amiguinho, ela vai para a escola aprender de uma forma lúdica, né? Ela vai aprender a trocar, aprender a dividir, né? Então, não dá para fazer isso em casa, né? Tem crianças que não têm nem irmãozinho para dividir, né? Os filhos únicos, coitados, né? Então, né? Mas eu li uma vez, não sei se você me corrija, que a criança, o filho único, o fato de ele conviver mais com um adulto, ele desenvolve mais o vocabulário, porém ele é menos tolerante a contrariedades. Uma coisa compensa a outra, né? Pode ser. Eu não acho briga, que... né?
Não briga, mas é assim, ele fica mais egocêntrico, Mais né? egocêntrico, É, mas e ele desenvolve mais vocabulário porque ele fica buscando sim, ele convive só com o a adulto, vibração né? lá do adulto, o que o adulto pensa, como é O que é. raciocínio fica mais maduro, né? É. É isso mesmo. Então, assim, não é de todo ruim, mas tem características que precisa ser equilibrado, né? Sim. Então, perfeito. Pois então, voltamos à escola, vamos supor, a criança voltou, vamos dizer que estejamos já no momento de cumprindo o protocolo, 1/3 da classe, e a criança conta que teve um caso, a escola fica sabendo que teve um caso de uma criança que diagnosticou, e aí, o que fazer? É assim, gente, não temos remédio como na meningite, por exemplo, que na escola descobriu um caso de meningite, vai todo mundo lá e faz profilaxia. No Covid a gente não tem. Então, o que tem que fazer? A criança que foi diagnosticada ou a criança suspeita tem que ficar em casa, tá? Tem que ficar em casa 14 dias e a gente tem que observar as outras crianças. Se as outras crianças começarem a apresentar sintomas, também tem que ser afastadas, tá? Agora, vamos pensar também não só na criança, como no professor, né? Então, nessa hora, a gente tem que pensar também que o professor que tiver comorbidade, nesse momento, tem que ser substituído, né? Tá? Por causa do contágio, né? Tá? Certo, tá bom. Agora vamos falar de um tema, como conduzir o tratamento de crianças autistas, né? A gente sabe que tem um aumento da incidência de autismo, né? Muito de uns grande. anos para cá, não se sabe exatamente a causa disso. A gente não sabe realmente, é um tema bastante controverso, né? Existem as doenças, de um modo geral, as doenças mentais, as doenças neurológicas estão aumentando muito e a gente realmente não sabe a causa, não existe ainda um estudo que fale por causa disso e por causa daquilo. Existem hipóteses diagnósticas, mas não tem nada definido ainda, né? O autista, em especial, ele precisa ser estimulado, tá? Então, o autista, a criança com síndrome de Down, ela não pode parar o tratamento porque nós estamos numa pandemia, tá? É a mesma coisa que o adulto que tem um problema cardíaco que tem que continuar acompanhando com o seu cardiologista. Então, existem outras doenças além do Covid. E essas outras doenças têm que ser vistas, têm que ser acompanhadas, né? Certo. Tá? A Dirce pergunta, obrigado Dirce, você está bem participativa hoje, obrigado, a gente gosta de gente assim. Que ó, se chegar uma criança com gripe no PA e ela for notado que ela está obesa, se os pais são orientados nesse caso, né, sobre cuidar disso, se eles são encaminhados, enfim. Sim, Dirce, a gente tem se empenhado bastante aqui no pronto-socorro e eu tenho orientado a equipe para a gente aproveitar esses momentos para fazer a orientação, tá? Então, lógico que a gente não vai orientar nem vai tratar uma obesidade no pronto-socorro, mas essa criança vai ser encaminhada para o endócrino, tá? Nós temos o endócrino, temos 2 endócrinos excelentes lá na clínica infantil, a criança vai ser encaminhada e vai fazer o acompanhamento ambulatorialmente. Ana, para encerrar, estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Me fala um pouco como é que você vê aí as expectativas sobre a vacina em crianças, se estão sendo estudadas para crianças também, e a importância de manter o calendário vacinal atualizado nesse momento, né? A gente tem 26 vacinas em estudo atualmente, tá? E, assim, uma velocidade muito grande. Historicamente, a gente sabe que a vacina que menos demorou para acontecer foi a cachumba. Demorou 4 anos, tá? E está todo mundo ansioso pela vacina do Covid. Nós estamos já na 3ª fase, quando a gente está testando a eficácia da vacina. Essa fase é importantíssima, tá? Além disso, a gente vai ter que saber quanto tempo dura, quantas doses precisa, tá? A partir de que idade a criança, de que idade ela vai ser possível usar, né? A gente vê sarampo só a partir de 6 meses, né? Então, existem boas expectativas, tem várias vacinas de vários tipos, tá? Tem vacina de vírus, tem vacina de vírus atenuado, tem vacinas trabalhando RNA e DNA, tem vacinas de replicação, então existem 26 vacinas. Eu acabei de fazer
após um curso de reciclagem da Santa Casa Online, e o Marco Antônio Safadi, que é o presidente da Sociedade de Infectologia, ele que orientou a gente que tem 26 vacinas sendo estudadas. Então, assim, vai sair alguma coisa, tá? Só que, da mesma forma, a gente tem que pensar como a vacina da influenza. Mesmo a criança vacinada, ela tem que tomar outros cuidados, tem que continuar tomando cuidados. Eu acredito que a gente vai conviver ainda bastante tempo, tá? Com máscara, com álcool. Eu acho que a gente não vai ter que mudar totalmente o nosso comportamento por um bom tempo, tá? E junto com isso, as outras vacinas têm que ser... O calendário vacinal é importantíssimo, porque existem doenças importantes além do Covid. Eu citei agora a meningite. Meningite é uma doença letal, a meningite meningocócica, que não está no calendário oficial, mas que a criança precisa tomar, porque é uma doença gravíssima que mata, né? Por que não está no calendário, Ana? Não foi autorizado ainda não sei porquê, mas não está no calendário oficial, não é dado no posto de saúde. Então, assim, tem vacina que não está no calendário e precisa ser tomada. E precisa ser tomada. Então, são patologias de muito importante. Prevenção, existe a prevenção. Isso. Sarampo, que a gente não tinha mais, né? A responsabilidade é grande com as nossas crianças. Exatamente. Né? Sarampo que estava erradicado e por conta da turma que não precisa vacina, a gente está voltando outra vez com sarampo, né? E o governo tem feito várias campanhas, tem sido bem efetivo nesse caso, né? Tá? Então tá. Gente, é isso aí. Olha aí quanta coisa a gente falou, né? Passamos aí de cabo a rabo os assuntos envolvidos aí com cuidados com as nossas crianças e prevenção, tratamento, diagnóstico. Queria agradecer mais uma vez os espectadores que nos acompanham, as perguntas. Obrigado a todos. Queria agradecer a Ana pela sua nobre presença aqui, esse momento de explicações muito bem didaticamente explicados aí, viu, Ana? Tá, obrigado, viu? Obrigada também a você, a todos, ao marketing no nome do Fabrício, obrigada à diretoria do hospital, obrigada à equipe que me acompanha. Nós temos 30 pediatras excelentes na equipe, tá? Então, assim, a nossa equipe está bem informada. Tá? E estamos aqui todos dispostos a atendê-los assim que seja necessário. Tá. Obrigado a vocês. Até semana que vem estaremos de volta. Tchau.